Estamos de volta para falar de um assunto que está todo dia na mídia, né, Juliana? O vazamento de petróleo lá no Golfo do México, que já é considerado o pior da história dos Estados Unidos e levou até alguns países a suspenderem novos projetos de exploração de petróleo em alto mar, pelo menos até que seja aí avaliada uma segurança, né, coisas mais seguras e uma tecnologia melhor para ser empregada nessas perfurações. Pois né, é, aconteceu lá no Golfo, mas preocupa o mundo todo, né? Atinge todo mundo. E o Brasil vai no caminho inverso. Ele amplia a exploração e já começou a retirar o óleo combustível, agora da camada chamada pré-sal. Uma nova fronteira em águas ainda mais profundas. O que muita gente está se perguntando é exatamente isso. Buscar petróleo em áreas de tão difícil acesso não aumentaria aí o risco de acidentes? Será? Essa é uma questão aí que está na cabeça dos especialistas, né? E outra, será que o Brasil, o país, está preparado para enfrentar um acidente tão grave quanto esse ocorrido nos Estados Unidos? Lá eles tiveram dificuldades, mais aí quase 2 meses, né, tentando parar o petróleo, o vazamento não consegue. A Renata Monteiro ouviu especialistas e também aí as pessoas interessadas nessa discussão. Vamos ver a reportagem. A Bacia de Campos fornece 84% do petróleo nacional. Com quase 100 mil metros quadrados do Espírito Santo ao litoral norte do estado do Rio, ela tem hoje 45 campos em produção. As atividades comerciais na camada pré-sal também já tiveram início. A retirada de petróleo da camada pré-sal a 5 mil metros de profundidade começou no campo de Baleia Franca, a 85 quilômetros da costa do Espírito Santo. A produção inicial é de 13 mil barris de óleo leve por dia, mas até o fim do ano o número deve chegar a 20 mil barris. Se por aqui o setor segue em ritmo acelerado, na Europa e nos Estados Unidos a situação é outra. Por causa do vazamento de óleo no Golfo do México, contido pela primeira vez em 3 meses, alguns países sugeriram a suspensão temporária de novos projetos em águas profundas nos mares do Norte, Negro e Mediterrâneo. Para este especialista em petróleo e gás, o Brasil não precisa colocar em prática medidas tão rígidas, só que deve ter mais cautela a partir de agora. Você não pode continuar com o ritmo de exploração que existia antes, né? Eu acho que agora a gente tem que investir um pouquinho mais em tecnologia de segurança. Tanto a Europa como os Estados Unidos, quer dizer, resolveram dar um tempo, né? Fazer uma espécie de uma moratória. Olha, vamos aguardar os acontecimentos, vamos ver realmente quais foram as verdadeiras causas do vazamento do óleo. Eu acho que o Brasil não precisa tomar uma medida tão radical como a Europa e os Estados Unidos tomaram, né? Acho que o Brasil, ele hoje tem uma exploração no mar, deve continuar a exploração no mar, mas apesar disso, acho também que tem que rever um pouco esses critérios hoje que existem aqui de licenciamento ambiental e até os critérios de segurança, né? O desastre ambiental do Golfo do México também repercutiu aqui na região e trouxe preocupações. Aquele acidente aconteceu a 1.500 metros de profundidade e nossa exploração aqui, todas elas estão na faixa de 3.500 a 4.000 metros, o que dificultaria muito mais a situação em se tratando de um acidente dessa natureza. É uma exploração de alto risco. E se é de alto risco, exatamente os royalties do petróleo é uma compensação também caso isso ocorra. O diretor do Sindicato dos Petroleiros diz que teme acidentes semelhantes aqui. Segundo ele, no ano passado, o sindicato registrou 2 vazamentos de óleo e gás na Bacia de Campos e 6 de janeiro até agora. O que frequentemente ocorre, e a gente tem registros disso para mostrar, é que determinadas operações são feitas de modo inseguro, priorizando a produção. Essas operações colocam em risco a vida dos trabalhadores, as instalações e, obviamente, o risco de ocorrer um vazamento, de um acidente ambiental é iminente. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, cidade que tem a economia diretamente ligada à área de petróleo, o acidente ambiental do Golfo do México obriga a discutir melhor as medidas de segurança para o setor. Após esse desastre, nós acreditamos que essas empresas que exploram, os próprios órgãos responsáveis, eles vão estar mais linkados, observando melhor e se preparando melhor para que, se isso vier a acontecer em nossa região, eles estejam preparados. Que na região um desastre dessa proporção seria realmente terrível. Seria terrível. Já visto que nós temos algumas cidades aqui que a economia delas é forte em cima do turismo, né? Nós estamos à proximidade de Búzios, Rio das Ostras, Cabo Frio, que fala-se que um acidente daquelas proporções, em 15 dias, o nosso litoral já estaria sendo afetado.
Ao longo das últimas semanas, nós insistimos numa entrevista com a Petrobras, mas a empresa preferiu não gravar. Em nota, informou que trabalha de acordo com os melhores padrões, normas e procedimentos internacionais da indústria do petróleo e desenvolve programas permanentes de capacitação e treinamento dos funcionários. Disse ainda que deu apoio na contenção do vazamento no Golfo do México.